E quando as coisas começaram a acontecer, a coisa que eu mais me culpava era isso. Porque a Via, ela escolheu. Eu escolhi. Eu escolhi estar dentro do Big Brother. A Lua não escolheu. E aí ficava. E as pessoas falavam muito, faz igual. Por que esse cara não faz igual a Sandy? E aí as pessoas, tanto que eu, quando eu comecei a processar as pessoas, e essas pessoas foram todas escutadas depois de um tempo na delegacia, muitos falavam isso. Tipo assim, mas eles são famosos, eles merecem. Eles estão suscetíveis a isso. E, tipo assim, eles merecem. E eu não ganho dinheiro com isso, eles ganham dinheiro com aquilo. Então eles merecem escutar tipo, aquilo mostrar, que eu vai quero ter que falar. aguentar. E eu não queria, e muitas falaram também, eu não queria humilhar a criança, eu queria atingir os pais por estarem expondo a criança. Eu não concordo com essa exposição. Então atacava a Lua porque já tinha entendido que a única forma de machucar a gente era com a criança. Porque até então passavam 2 anos falando da minha cara e eu, aparentemente as pessoas sempre achavam que eu lidava de uma forma muito tranquila. Tipo, pode falar que eu sou feio, tudo mais. Então, assim, aconteceu isso. E como isso aconteceu com a Lua, foi a maior buraco que eu entrei, que eu falei, porque eu me senti muito culpado. Na verdade, eu mudava de opinião, eu ficava igual um cara bipolar, tipo, meu Deus, eu fiz certo. Aí a Vi falava, mas assim, como é que você quer lidar com pessoas públicas? Você vai simplesmente esconder a existência da sua filha? Como é que a gente vai ser num shopping? Se você fica muito tempo escondendo a filha, se não andar com ela em lugar público, porque vai ser sempre isso, vai levar ela no lugar público, você ficar com medo de tirar foto, você vai com medo das pessoas filmarem de longe, como é que vai ser isso? Aí vai falar, mas a Sandy faz isso. Só que a Sandy fez isso numa época que não tinha rede social igual tinha hoje, né? Tipo, hoje é mais difícil. Hoje tudo é muito compartilhado, tudo muito full time. Ela conduziu uma situação naquela época que ela tinha um controle, então não tinha esse negócio de você te ver no shopping na hora, sua foto vai estar em todos os jornais, em todos, ela conseguia ter um controle, podia tirar foto, mas enfim, tinha outras coisas acontecendo. E eu ficava, eu fiz certo, eu fiz errado, eu fiz certo, a gente fez errado, eu fiz certo, eu fiz errado, eu fiquei louco na época. Eu até te perguntar isso, né? A gente falou muito também no começo do papo sobre ter essa opção, né, da criança escolher e tal. Eu acho que em alguns casos, beleza, ela vai, né, se ela não tiver os pais conhecidos, ela vai decidir aquele momento, mas isso está cada vez mais cedo, né? Então, assim, a gente viu a rede social começar, eu vou abrir meu Instagram. Não, vai ser hoje, acho que, né, para quem nasce agora, já é habitual, tipo, o celular já tá na sua mão, você tem que ter um perfil, você tá ali, você mostra a sua vida. Então, para essa nova geração, para essas crianças, assim, como você vê a influência das redes sociais? Porque pra gente ainda tem essa dúvida, né? O que a gente tá debatendo agora. O que mostrar, o que não mostrar, quando mostrar. Talvez para eles esse filtro já não exista, porque não existe outra forma que não seja não expor. A vida sem rede social faz parte de livros de história para eles, né? Então, é um dado da realidade que se impõe e não resta outro caminho senão prepará-los para essa realidade. Eu insisto, é uma situação que pode ser preparada. Claro que sempre haverá dificuldades, tristezas, né, amarguras, mas muitas das coisas que o improviso nos leva a erros brutais podem ser evitadas se houver preparação, eu diria, não só, eu insisto, técnica no sentido de saber fazer, mas também uma preparação emocional. Por quê? Porque em relação ao que o outro vai pensar de você, sempre haverá alguma incerteza. É impossível saber exatamente o que vai acontecer. Então, você vai fazendo por tentativa e erro. Você joga uma mensagem e vê o que acontece. Aí joga outra, como se fosse um jogo de batalha naval, sabe? Uhum. Aí você vê, opa, aqui deu melhor. Então, vamos fazer coisas parecidas com isso. E aí você vai, por tentativa e erro, construindo zonas que te são favoráveis e identificando zonas de temas, de assuntos, de modos de proceder que te são francamente desfavoráveis. Mas sempre será aproximativo, nunca será absoluto. Sabe, você gosta de cibernética, que tem lá o alvo e você vai indicando pro piloto do foguete, agora mais para a direita, agora mais para a esquerda, e o cara vai, em função da tua informação, ele vai meio que conduzindo a coisa, mas sempre com incerteza. Ora, quando você está sempre diante da incerteza, a ansiedade é inevitável. Você fica entre o medo e a esperança, né? Você fica entre o medo de dar ruim e a esperança de dar bem, toda vez que a realidade não se apresenta de maneira cristalina. É mais ou menos quando o jogador do teu time vai bater um pênalti,
você não sabe se a bola vai entrar e você quer que ele bata logo o pênalti para ter certeza do que vai acontecer. Com a opinião pública, essa certeza nunca se define de maneira completa. Ela é sempre provisória, ela é sempre movediça. Por isso que ele fala em roda gigante, a alegoria é ótima, né? Porque quando você acha que, em função dos teus experimentos, a coisa está dando bem, de repente a opinião pública muda por variáveis que você não tem a menor noção de o que aconteceu, e aí aquilo que estava ótimo desaba de uma hora para outra e você precisa reconstruir tudo do zero. E isso tudo é muito, muito, muito angustiante. Por isso, cada vez mais a educação formal escolar tem que preparar o jovem não tanto para o conhecimento das coisas, mas para a sua condição emocional diante do mundo, que tende a ser cada vez mais devastador. Cada vez mais se fala em saúde mental, cada vez mais se fala em patologias decorrentes da vida no mundo contemporâneo. Então é preciso que a educação tenha uma resposta, já que outro lugar de aprendizado seria a família, mas a família ainda se bobear em relação a redes sociais, mais incompetente até do que o próprio jovem. É preciso que a escola tenha condições e recursos para orientação emocional, para preparar o jovem para situações de vida que não são brincadeira. Eu insisto nisso, porque às vezes dá a impressão que, bom, tem a escola, o emprego, papapá, isso é a parte séria. E aí eu vou entrar na rede social para me divertir. Não é bem assim. Por quê? Porque se der ruim lá, é significativo na vida, é decisivo na vida, é devastador. Então é preciso que haja, eu insisto, preparo e sabidamente, né, o mundo escolar contemporâneo é completamente distante desse tipo de necessidade. Então, está aí feito o alerta. E eu acho que a gente enfrenta um problema que vai ser muito maior em alguns anos. Sabe o que é isso? Professor. Ninguém quer mais ser professor. O que as pessoas querem ser? Ninguém quer mais ser advogado. Ninguém quer mais ser... O que as pessoas querem ser agora? Digital influencer. Por quê? Porque a internet cria essa sensação, cria essa narrativa que se você der muito certo, tem muita gente dando muito certo e ganhando muito dinheiro sem fazer nada. Então é confortável. Os jovens, eles já querem ser o gamer, eles já querem ser o digital influencer, eles já querem ser o famoso, porque deu essa ferramenta. Isso faz com que na sua a vida normal, né, tipo a escola e tudo mais, ela fica obsoleta, ela fica em terceiro, quarto, quinto plano e olhe lá. Porque eu ainda tenho, se eu não estudar, se eu não fizer nada, eu ainda tenho uma grande chance de ser muito, muito famoso, muito rico, muito daquilo. Porque muitos que são muito famosos, muito ricos, muito daquilo, não estudam, não estudaram. Então, assim, quais os exemplos que nós vamos ter agora? Muitos pais e muitas mães, tipo, mas você vai fazer nada? Não, você também não fez, pai. O futuro vai ser esse. Sim. Mas você também não fez. Você não vai, tipo, então... A sensação que eu tenho é que a gente está criando nós fazemos parte, se eu faço parte, de uma sociedade fraca. Porque hoje em dia a quantidade de mimimi que tem na internet faz com que, por exemplo, tudo que a gente fala sempre vai, quando não serve para você, te joga para o outro lado. Por exemplo, eu falo sobre paternidade, eu falo sobre paternidade participativa na internet. Pronto. Falo o conceito e dou a minha experiência. Mas é fácil para você, porque você é rico, tem babá, tem rede de apoio, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Na época dos nossos pais, não tinha essa desculpa. Nossos pais falavam, olha só, eu não vou correr atrás do dinheiro para pagar a escola desse menino, porque a vida do Clóvis, ele é mais fácil para ele, fica fácil para você, pro seu pai que é rico, milionário e tudo. Então, hoje em dia, todos nós colocamos desculpas em algumas coisas para disfarçar a nossa frustração e a nossa preguiça mesmo. Nossa preguiça de chegar em algum lugar, porque é mais cômodo pra gente ficar sentado aqui. É isso que as pessoas não percebem. E ver a vida passar. Porque tudo é sobre isso, tudo é tipo, mas pra esse aí, qualquer coisa que você vai falar. Mas pra ele é fácil, ele teve oportunidade, estudou em Harvard, é rico, tem 1,3 milhão, mas não é isso que eu tô falando, não é sobre isso, entende?